Sejam bem-vindos, estamos começando o nosso Papo Musical, hoje recebendo aqui nosso amigo Reinaldo Lessa. Obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte do nosso Papo Musical. Prazer. Prazerzaço nosso. Conta aí, alagoano de Maceió. Na verdade eu fui criado em Maceió, eu sou de Pilar, né? E Pilarense. eu cheguei aqui uns 10 anos de idade, depois eu viajei para Minas Gerais, viajei para o Rio de Janeiro. Mas aí eu vim me envolver com música quando eu voltei, acho que em 1900 e alguma Memória coisa, já tá um pouquinho. acho que foi em 2000 e... Peraí, corta isso aí, deixa eu lembrar. 1900... eu voltei em 1987. Aí eu voltei em 1987 para cá, aí eu me envolvi com música, eu tocava violão bem pouquinho, né? Até hoje ainda toco bem pouquinho. Aí eu tava num barzinho, o cara me chamou, dei uma canja lá, aí o dono do bar me chamou para tocar e tal. Aí, até hoje, graças a Deus, estou vivendo de música. Tá vivendo de música. E você lembra a primeira vez que você subiu num palco profissionalmente? Então, aí na verdade essa história foi em Boca da Mata. Meu irmão solteirão aí e tal, aí eu era solteiro na época também. Aí ele tinha ido lá na sexta-feira, tinha uma bandazinha tocando lá. Aí ele disse, cara, tem uma banda ali muito massa, vamos lá, que eu falei pro pessoal lá que você canta. Tem um irmão que canta e toca. Aí fui pra lá. Quando eu tô lá, de repente no intervalo numa banda, uma banda na época nunca tinha cantado com microfone e com banda mesmo. Aí eu fui lá e o cara anunciou, eu peguei um violão e cantei uma música. Eu me lembro da música, aquela música Não Diga Nada, lembra? Deixa tudo. Deixa assim. tudo acontecer. Leone, né? Aí de repente eu tocando violão e vendo e me ouvindo, né, usando o microfone lá, e de repente minha voz saindo nas caixas de som lá, e daqui a pouco entra a bateria. Badá. Noites e dias se completam e o nosso amor chega. Aí o cara me viu cantando, aí gostou pra caramba, aí eu fiquei na banda ensaiando 6 meses e toquei 3 vezes. Mas A banda tocava muito. Aí foi o primeiro cachê também? Não, e na verdade assim, eu fiquei tão entusiasmado em cantar com o microfone que eu não queria nem cachê. Não, deixa pra lá. Eu trabalhava, né? Saí do trabalho depois, fiquei gastando o dinheiro que eu tinha recebido e tal. Aí ia mais pra curtir, né? Foi uma aprendizagem, na verdade. Quando eu te vi pela primeira vez, eu descobri que é o amor. Você me olhou e sorriu pra mim, e a minha vida mudou. Seu olhar, seu perfume faz meu coração disparar. Sua boca linda, seu perfume tão suave. Quero mais você, quero te conhecer. Tenho tanto amor para te dar. Minha vida inteira eu esperei você. Agora vem me abraça. Quero mais você, quero te conhecer. Tenho tanto amor para te dar. Não quero nem saber o que vão dizer. E agora vem, me abraça. E profissionalmente mesmo assim, quanto tempo de música? Cara, deve ter aí uns
comecei muito cedo, né? Deve ter uns 25 anos e tal. Aí foi o primeiro cachê. Aí daí então, eu fiquei tocando nessa cidade, daí em Boca da Mata, o cara que era dono da banda, ele morava na Barra de São Miguel, e lá na Barra de São Miguel a banda acabou e tal, e ele me chamou para ir tocar no bar que ele tinha lá na Barra de São Miguel. Chegando lá na Barra de São Miguel, eu estava tocando lá, toquei umas 2, 3 vezes no barzinho, aí veio o dono do hotel, de lá da Barra, e aí o cara me chamou, aí pronto, eu fiquei tocando profissionalmente no hotel lá, eu passava a semana toda, e fiquei tocando uns 3 anos. Quando eu estava lá, aí teve um cara que veio de Maceió, que é o Gancho, amigo da gente, isso. aí me viu tocando lá e me chamaram para ir tocar na época no Ipaneminha. E o Ipaneminha era muito cotado, era um dos melhores músicos de Maceió. Toquei lá algum Você tempo. tocou lá, né? Nós tocamos juntos lá. E era onde o pessoal, todos os músicos de Maceió queriam tocar. E o dono da barraca, Júlio Biron, né, o nome dele, se eu não me engano, aí ele era muito, não toca, esse não toca, esse não toca, esse não toca. Aí quando eu fui lá, né, aí ele me chamou, fez o convite para mim ir lá. Quando eu cheguei lá, era para ir numa terça, eu fui na outra terça, né? Aí ele chegou lá e disse bem assim, cara, é você o rapaz lá da Barra de São Miguel? Da Barra de São Miguel, eu já estava conhecido como o cara do lado do hotel. Eu disse, eu não vi você cantar, mas você deve ser muito bom para cantar no hotel daquele. Sei, né? Vamos ver. Aí tava tocando lá o Gancho, lá, o Ronalson, tava tocando a esposa do Gancho, ex-esposa Marília, né? Marília, tava tocando aquele moreninho na bateria. Nogueira? Não. Não é Nogueira, não? Não, eu esqueci. Paulinho, poxa, lembra do Paulinho? Aí, quando eu cheguei lá e fui lá, falei com o Gancho, né? Não conhecia ele, só sou o cara lá do hotel. Você mandou vir aqui, aí ele, tá bom, daqui a pouco. Ele me chamou, fui lá, toquei, aí eu digo, vou tocar o quê? Com esses caras, são feras, né? Aí chegaram um monte de pedidozinhos. Aí aqueles pedidos, né? Canteiros, Honda. Dia Branco, Honda, Yolanda. Toquei essas 4 músicas, a barraca toda aplaudindo, né? Às vezes quando a gente sabe disso, às vezes a gente está tocando, fazendo um trabalho legal, as pessoas nem aplaudem muitas vezes, É né? verdade, Quando chega um garçom que pede para dar uma canja ou um cliente, né? Aí todo mundo quer aplaudir, né? Interessante aí a isso. gente fica olhando assim, mas esse povo daqui é interessante. Aí foi o que aconteceu lá. Aí todo mundo aplaudiu, aí o dono da barraca lá, que modéstia à parte, era uma das melhores em todos os aspectos. Como administrador, ele visava muito a questão da higiene, equipamento de som, né? Você lembra? Não tinha local mais assim adequado, decente para o músico na época tocar. E a gente era bem recebido. Eu gostava pra caramba, era bem frequentada, pessoas que naquela época gostavam muito de músicas de verdade, né? Aquelas músicas boas e tal. E aí ele chegou e disse, garoto, vou deixar você aí na barraca todos os dias. Aí eu digo, pera lá, eu toco lá no hotel lá todos os dias também. Mas aí eu dobro o cachê lá. Só quem vai ganhar igual a você é o maestro ali, que era o Gancho, né? O baixista. Pronto, foi aí. Diz uma coisa, nesse tempo de música que você tem, quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou, assim, ou enfrenta, né? Cara, olha, eu digo para todas as pessoas que me conhecem, né? Eu sempre vivi de música. Eu estudei um pouco, até o 2º grau, nem terminei e tal. E eu sempre vivi muito bem de música. Sempre tive um carro bom, sempre tive um dinheiro no bolso, sempre. Mas por quê? Porque eu vou tocar na mesma tecla, a questão da valorização, né? Eu sempre me valorizei como músico. E eu acho que a maior dificuldade foi o próprio músico que se desvaloriza, entendeu? E ele acaba desvalorizando também um pouco o trabalho de quem... Às vezes o cara tem um trabalho igual ou melhor, né? E ele cobra bem menos, é aquela questão
de cobrar cachê mais barato para tomar aquele espaço da outra pessoa. Eu acho que a maior dificuldade foi essa, sempre foi, continua sendo. E a outra dificuldade é a falta do apoio da cultura do nosso estado, né? Entra governador, sai governador, entra os políticos, né? Saem e tal. Mas, assim, em questão de apoio à cultura, ainda deixa muito a desejar. A gente estava até, não sei, não lembro com quem eu estava comentando um dia desses, sobre esse festival, né? Esse festival Maceió Verão, né? Que está acontecendo. A gente estava comentando que está acontecendo uma coisa muito legal, né? Onde os artistas da terra também estão tendo o mesmo espaço que os artistas nacionais, né? Ou seja, mesmo palco, mesma luz, mesmo som. Isso já é uma mudança, né? Já é um passo, né? Um passo para, de uma certa forma, valorizar o artista da terra, né? Seria bom que continuasse, né? Seria muito bom, tirando essa sua observação, que eu tenho alguns amigos que tocaram lá também, foi muito interessante, até na programação que eu vi na internet. Agora, mas falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. Na verdade, o músico é uma arte, Olha, uma vez eu estava tocando num restaurante aí o gerente chegou e disse, e só me olhava com raiva, o gerente. Aí eu disse, eu pedi uma água e tal, aí botava aquela maior dificuldade para trazer água e tal. Aí depois, quando terminou, aí eu falei para ele o que é que ele tinha, né? Que ele estava emburrado, não sei o quê. Aí ele falou, cara, eu estudei, eu passo a noite toda aqui, não sei o quê. Você vem, às vezes numa noite, ganha o que eu ganho numa quinzena. Entendeu? Mas eu não tenho culpa, né? Não tenho culpa, né? Isso quando a gente estava tocando em algumas casas que pagava até um cachê decente, né? Porque a maioria, infelizmente... Aí eu cheguei... mas eu vou lhe dar um exemplo. Se você... O que é que você faz? Você trabalha aqui, sem querer desvalorizar, mas qualquer profissional, se ele for trocar de lugar com a gente, na mesma hora, não vou tirar um médico, né? Claro. Assim, e outros assim, mas assim, um garçom, o gerente que está ali na hora, um maître, sei lá, vários profissionais. No caso desse gerente aí, eu falei para ele justamente isso. Eu vou me levantar, você vai sentar no meu lugar. E você vai fazer o que eu faço, e eu vou fazer o que eu faço. Quando terminar a noite, eu talvez não faça 100%, mas talvez eu faça 70%, que não é a minha área, mas eu ia atender as pessoas com educação e tudo mais, oferecer um cardápio e tudo mais. Aí foi isso que eu falei para ele. Agora, se você pegar o violão, se você cantar uma música ali, você pode até estudar 5, 10 anos, mas você ainda tem que ter o dom de agradar. É verdade. Entendeu? E me diz uma coisa, teu lado compositor. Eu conheço algumas coisas assim, né? E como é que pinta como é o seu processo de composição? Como é que pinta? Rapaz, olha, é inspiração mesmo. Às vezes, uma vez eu ouvi o Tim Maia falando que todas as músicas, todos os grandes compositores, eles faziam músicas na época que ele tinha deixado a mulher, ou que tinha sido traído e tudo mais. Eu discordo um pouco. Claro que quando você está com o coração machucado... Parece que é mais fácil. Né? Fica mais fácil e tudo. Mas as poucas músicas que eu fiz, eu acho que eu tenho umas 20 e poucas composições, mas eu cheguei a gravar umas 4 músicas minhas, assim. E assim, e a inspiração foi uma coisa, assim, que assistindo um filme uma vez... Eu também. Estava ali assistindo um filme. Aconteceu comigo isso. E veio aquelas palavras ali, eu liguei, pá, isso aí dá uma música. Aí eu vim correndo na casa da minha mãe, liguei aqui o gravador no estúdio e gravei e fiz uma música, poxa, que é legal pra caramba. Toca bastante na educativa. Eu escuto. E me diz uma coisa, o que é que você, hoje em dia... Vamos falar de antes também. De muito jovem, antes de começar a tocar, o que era que você escutava, o que era que te fazia parar do lado de um rádio, de uma televisão, e o que é que você escuta hoje em dia?
Rapaz, recentemente eu fiz um show com Calbi Peixoto. E no show eu fiz o início, a abertura, e eu falei justamente isso que eu vou falar para você agora. Que infelizmente, né, o que é que essa cultura nossa vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, como um legado assim de músicas boas, né? Eu não sei, porque na minha época eu sempre gostei de ouvir Caetano, Roberto Carlos, Gilberto Gil, João Bosco, né? Marisa Monte, Alcione, tantos compositores maravilhosos que a gente tem na música brasileira, né? Eu sempre gostei mais da música nacional. Hoje em dia eu escuto as músicas antigas, entendeu? Eu não escuto... Eu também, somos dois. Eu não escuto nada. Eu quando eu tenho um trabalho que eu vou fazer, que as pessoas querem uma música mais atual, aí eu levo um cantor, uma cantora para fazer uma participação, que não me entra assim, de jeito nenhum. É porque assim, até tá meio difícil hoje em dia da gente conseguir escutar alguma coisa nova, né? Nova. Você busca, você procura e não consegue encontrar, até encontra, mas não é uma coisa que está na mídia. Não. Aí você vai ter que fuçar, vai ter que ter vai ter que correr para a internet, ou indicação de algum amigo, né? Se você olhar assim, se você entrar no seu carro, às vezes eu brigo discuto assim, com os meus filhos, até com a minha esposa mesmo, quando eu entro no carro e ligo uma rádio. Primeiro que você passa 30 minutos escutando o cara fazendo aqueles comerciais gritando, e depois é só essas músicas de plásticos, né? Que toca na rádio. Então, eu gosto muito de fazer uma seleção, eu gosto de escutar no carro, sempre já danço com um pendrive, um CD, assim, coisas que... E de uma certa forma, pode ser o trânsito que for, pô, quando você escuta aquela música, né? Você tem, às vezes, num pendrive mais de 1000 músicas, então sempre você vai achar uma música. Né? Cara, e o interessante é que se você for escutar daqui a 50 anos, essas músicas ainda vai perpetuar, entendeu? Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra respira e exala céus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza a correnteza, roça beiradora, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim, do não, diante da visão da infinita beleza. Vida por ferir com a mão, essa delicadeza é a coisa mais querida. Na glória, na vida, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Tem gente que... Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Você sonhar com uma música e no outro dia você... Caramba, eu sonhei com a melodia, mas não me lembro. Já aconteceu isso com você? Já, algumas vezes. Tem gente que consegue... Tem uns amigos... Tem amigos da gente que conseguem... Eu não sei quem foi que eu falei, meu Deus, um dia desse. Rapaz, eu vi uma reportagem do Ivan Lins. O Ivan Lins, ele dorme sempre com um gravador. Um gravadorzinho do lado. E ele disse que quando ele sonha, aí vem tudo na hora. A melodia e tal.
ele não compõe, mas a melodia e tal, a harmonia, essas coisas ele faz direitinho. Quando ele acorda, ele totalmente apaga tudo. Aí ele vai lá no gravador e, poxa, bicho. Eu queria ter. E várias músicas que ele conseguiu fazer sucesso foi dessa forma. Eu não consigo, não. Nesse mesmo assunto de música, você acha que o nosso estado é um estado eclético? Você acha que Alagoas aceita todos os tipos de música? Tem restrições? Ou... Como você vê nosso estado, assim, em termos de Olha, eu vejo... de estilos? Eu vou lhe ser sincero. Eu fiz um show recentemente e foi numa quinta-feira. E foi ao ar livre. E pouquíssimas pessoas, né? Mas as pessoas que estavam lá, pelo repertório que eu consegui fazer lá, as pessoas vieram até mim, agradeceram, falaram que foi muito legal e tudo mais. Se soubesse que ia ser tão bom, teria chegado mais cedo e teria chamado mais pessoas e tudo mais. Mas no último dia da festa, foi uma banda de forró, dessas. Nada contra, claro que na verdade, eu acho que é a massa mesmo. A própria rádio, ela vincula essas músicas que fazem sucesso, você acaba engravidando pelo ouvido, tanto ouvir aquela música, que tem aquele refrãozinho, né, e tal. E a massa em si, ela vai lá e comparece, dá a impressão que é bem melhor do que o nosso trabalho, mas é o gosto das pessoas, na verdade, né, aquela coisa que eu falei. Hoje em dia, o gosto, tem músicas que é para você dançar, para você tomar um chopp, dançar, badernar e tudo mais, né? De um certo modo, assim, a baderna em casa, com a família, para beber, agitar, tomar banho de piscina, não sei o que e tal. E tem músicas, tem pessoas que gostam desse tipo de música aí, mas tem músicas também que essas músicas que a gente falou do início, que é uma música para você estar num barzinho bem legal, para estar escutando, com uma pessoa que você gosta e tudo mais, uma coisa mais para relaxar, para degustar, né? E me diz uma coisa, qual parte do teu trabalho você menos gosta? Rapaz, a música para mim é tudo. A música para mim é tudo. Para lhe falar assim, a parte que eu menos gosto, talvez, é quando eu vou tocar num coquetel, por exemplo. Aí o cara vai e paga e fica aquele barulho, ninguém presta atenção e você tenta fazer uma música melhor do que a outra. E aí essa parte é a parte que eu menos gosto, que dá a impressão, mas de vez em quando o pessoal balança a cabeça assim, que tá gostando, né? Aí, pô, então o pessoal tá... Mas assim, é a parte que eu não gosto. Quando eu vou tocar num coquetel e as pessoas ficam conversando demais. Isso aí ninguém gosta, né? É interessante, eu estava assistindo um show e de um cantor, até nem tão conhecido. E talvez tenha sido por conta do espaço, né? E o cara... Eu estava conversando justamente com um amigo meu, que a gente estava... Tinha um casal que estava falando não sei o que, assim, ó. E o cara fez lá... Olha, esse é um show bom, né? nem cochichar assim no ouvido. O cara... Eu acho que era o diretor do lado do show. Já ia começar. A gente dá um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Reinaldo Lessa no nosso Papo Musical. Estamos de volta com o nosso Papo Musical, hoje com o Reinaldo Lessa. No outro bloco eu falei sobre... te perguntei qual era a parte que você menos gostava no seu trabalho, né? Existe uma piadinha que o povo fala aí, né? Que diz, você faz o quê? O cara, sou músico. Aí, sim, mas trabalha em quê? Aí eu te pergunto, você se considera um trabalhador sendo músico? Não. Você acha que o músico é profissão? Com certeza. Eu acho que se a gente olhar nesse ponto de vista, o músico, primeiramente, é um dom, né? É um dom. Se você tem pessoas que estudam bastante para ser músico, né? E aí, só a gente que estuda bastante, a gente sabe o quanto é difícil.
você tem que estar sempre praticando, você não pode parar, você tem que estar sempre exercitando os acordes novos, as músicas novas. Se atualizando, né? Se atualizando. Então, com certeza é uma profissão, porque você ganha muito mais se você tiver um trabalho decente, se você for tocar, se você for tocar bem apresentável, então isso conta bastante, uma roupa legal e tal. Você tem que se dar o respeito para você ser valorizado como uma profissão, entendeu? Você tem que chegar cedo, você não pode atrasar, você não pode estar bebendo demais, né? E aí você se torna um bom profissional. Esse lance você falou aí, está sempre se atualizando, assim, a gente, hoje em dia, pelo menos comigo acontece, assim, uma grande dificuldade que às vezes eu tenho, acho que você deve ter também, é o lance de músicos com repertório. Ou seja, muito músicos novos bons, entendeu? Músicos que, vou dar exemplo, guitarristas que destroem a guitarra solando, tecladistas que fazem 1000 instrumentais no teclado, mas se você convidar para fazer um show, alguma coisa assim, quando chega na hora, tal música, oi? Rapaz, de quem é essa música? Eu nunca ouvi. Aí você, assim, a gente estava até comentando um dia desse, e o Ney Conceição, a gente estava no workshop do Ney Conceição, e ele falando que ele prefere 1000 vezes um músico, que toque menos, mas tenha muito repertório, do que aquele que é exímio guitarrista, exímio tecladista, qualquer instrumento que seja, e quando chega na hora, já aconteceu comigo e creio que com você também, de você... Já aconteceu. Já aconteceu. Aí a gente vai ter que voltar àquela coisa que eu falei desde o início, que é o que é que a gente vai deixar de cultura, né? É justamente isso. Às vezes eu tô tocando com alguns amigos assim que eu considero que toca legal, não os das antigas, mas os mais novos. Pô, fulano toca legal, tá? E às vezes eu levo para tocar. Aí de repente eu digo assim, pô, vou fazer uma música aqui, tu fica aí parado. Aí eu vou e faço a música. Sozinho. Sozinho. Quando termina, pô, cara, que música bonita. Quem é essa música? Isso é minha, pô. Aí mas não pô. É uma música lá do Djavan antiga, uma música do Gilberto, do Ivan Lins, entendeu? Mas é justamente isso, né? Hoje em dia também existe uma facilidade. Por exemplo, todas as vezes que eu fui tocar e ainda vou tocar, os meus filhos vão comigo. E sem querer ele acaba ouvindo músicas boas, músicas de antigamente e tal, algumas músicas, né, que ficaram para sempre. Por exemplo, Garota de Ipanema, né, tipo assim, né. Aí, graças a Deus, eu tô tentando colocar no eles gostam muito dessas músicas atuais também, mas eu tô tentando de uma certa forma fazendo a sua parte, né? Fazer com que eles conheçam, né, algumas músicas boas. Depois eles gravam no CD, eu já vi eles escutando e tudo mais. Hoje em dia você só trabalha com música ou faz outra coisa para ganhar a vida? Não, eu trabalho só com músicas, com eventos, né? E um pouco com estúdio, mas tudo envolvendo a música. Me diz uma canção-chave na tua vida, aquela que você canta ou toca e é aquela que você... que tem uma importância para você. Cara, tem uma música que quando eu era menino, quando eu tinha assim uns 16 anos e eu conheci a minha esposa, eu vivia pensando, né, poxa, o que é que eu vou dar para minha mulher e para os meus filhos se eu só vivo de música, né? E tinha uma música que é uma música Casinha Branca. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca. Então meu maior sonho era ter uma casa para meus filhos e tudo mais, para minha mulher. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade,
vendo em minha mocidade tanto sonho oferecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, teu sofrer, tua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E graças a Deus eu consegui, né? E essa música sempre marcou bastante. Quando eu toco, quando eu escuto, Legal. eu E viajo. aquela que quando pedem, você faz, não. Essa não. Essa não. Cara, a gente tem aí músicas antigas, mas que bem rodadas, né? Uhum. Que, dar algum exemplo aí, tipo Honda, né? De noite, Honda. Dia Branco, Canteiros, essas músicas. Yolanda. É linda, maravilhosa. Mas assim, são músicas bem batidas, né? Que até hoje. Mas é interessante, assim, outro dia Mas toco com o maior prazer. Outro dia aconteceu comigo, eu tava cantando no local e eu tava cantando, não lembro se era uma música internacional, linda a música, cara, né? Assim, eu achando, né, assim, essa eu tô, né? Tô arrebentando. Aí cantei a música e quando terminou, né, dois gatinhos, né, aplaudiram, né? Aí o pedido chegou, é Chão de Giz. Aí eu cantei Chão de Giz. Cara, quando eu terminei de cantar Chão de Giz, até os garçons aplaudiram. Aí pra você ver, assim, às vezes a gente fala assim, cara, Chão de Giz, Honda, Canteiros e tal. Dia Branco. Mas assim, são músicas maravilhosas. Não, tem são uma músicas letras boas. Mas que já aconteceu com você canta músicas melhores, mais bonitas, mas não tem o mesmo impacto que uma música dessa tem. Entendeu? Isso já aconteceu. Uma vez, nós estávamos lá no Encontro dos Músicos. E aí, todo mundo ia lá e queria cantar uma coisa legal e tal. Uhum. Aí tinha um amigo nosso lá, que foi cantar por último, e cantou mais ou menos, mas ele cantou Dia Branco, Chão de Giz, mas ele arrebentou lá, botou todo mundo no bolso. Por conta das músicas que a gente não queria tocar. Pois é. Todo mundo, mas é o gosto das pessoas, né? Isso a gente não pode fugir, não. Assim, não pode. Parece que o pessoal, às vezes, sai de casa já para escutar esse tipo de coisa. Você chegou no barzinho, né? Tem cara que ouvir essas aquela, músicas aí. Você cantou alguma coisa diferente e aí o pessoal, isso aí não é música de barzinho, não. E me diz uma coisa, hoje em dia, algum artista alagoano assim que você está escutando, está se destacando mais na sua visão, que está tocando em rádio, tá... Você, né? Não, cara, olha, é como eu lhe falei, né? Às vezes eu gosto muito de ouvir o Everaldo Borges, que tem um instrumental bem legal, entendeu? Mas assim, eu tô um pouco afastado dos meninos, assim, que eu tenho um trabalho que me ocupa todo final de semana e tal. Eu tenho um ensaio durante a semana, tenho um estúdio, então eu me ocupo bastante. E é o fato de eu não estar ouvindo rádio. Então, às vezes, só quando os meninos a gente se encontra, eles vão me dar um CD e tudo mais. Mas eu sei que tem uma galera massa aí. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tá passando um bocado por aqui, né? Vai passar mais ainda, se Deus quiser, né? Reinaldo, queria te agradecer por ter aceitado participar do nosso Papo Musical. Foi um prazer.
né? Essa uma amizade de longas datas. Longas datas. E você tem que participar. Um detalhe, né? Veja só, a gente se conheceu. Quando eu comecei a tocar, quando eu vi você tocando, aí eu digo, cara, olha ali o cara tocando, meu irmão. O cara é Cada um tem uma versão, dei a sua que eu dou a minha. Não, o cara é fera do bicho. Tá bom. E eu nem tocava ainda, né? Pouco tempo depois eu comecei a tocar no local onde você estava tocando. E aí ele, pô, tô tocando no local que o Serginho tava tocando. E um detalhe assim, às vezes as pessoas pensam que músicos, eles são muito intrigados. Pelo contrário. Tem coisas que eu tenho amigos meus assim, que eu digo, cara, se valoriza, cara, se valoriza. Não é explorar o dono do local que você vai tocar, nem a pessoa que vai fazer aquela festa, um preço justo, né? E, assim, eu falo muito para os caras. Então, assim, é um exemplo, a gente, né? É verdade, você, como outros colegas nossos, a gente nunca teve nenhum tipo de desentendimento e tudo mais. E rola uma amizade, né? Rola uma amizade, porque música tá no sangue do nosso. Música boa. Não precisa estar com um negócio de E querer passar por cima do outro, nada disso. A gente tem que respeitar o espaço do próximo. Com certeza. Valeu, meu querido. Vocês ficam com mais Reinaldo Lessa aí pra vocês. Até o nosso próximo papo musical, se Deus quiser, e Ele com certeza sempre quer. Quando você partir, eu vou chorar, porque a melhor coisa do mundo é te amar. Por favor, meu amor, não vá embora. Eu prometo, mas não vou jurar. Vem falar toda a verdade. Vem falar do nosso amor. Melhor agora do que bem mais tarde. Pra pedir, por favor, meu amor, não vá embora. Eu prometo, mas não vou jurar. Por favor, meu amor, não vá embora. Eu prometo, mas não vou jurar.